A Páscoa não existe por causa de Deus. A Páscoa existe porque Deus fez a Páscoa existir por meio de seu Filho, do sacrifício de Jesus, por causa de você. A Páscoa veio a tomar forma e ser algo importante e que diz respeito ao ser humano por causa de mim, por causa de você. A palavra Páscoa significa passar ou passar por cima. Significa deixar esta casa para trás. Algo mais ou menos assim. O anjo da morte ia passar e ia destruir todas as casas, todas as famílias onde não houvesse o sangue do cordeiro nos umbrais de sua porta. O cordeiro morto na época da primeira Páscoa simboliza e aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todas as casas que naquela época estivesse nos umbrais das portas, isto é, no seu portal, né, o sangue de um cordeiro imaculado, o sangue de um cordeiro puro, o sangue de um animal que foi morto inocentemente, nos umbrais de sua porta, o anjo da morte pulava aquela casa e partia para a casa seguinte. Isso é a Páscoa de Deus, realizada no Cordeiro de Deus, por causa de você, para encontrar e salvar você e dar a você de novo a condição de se relacionar com Deus e de viver com Deus. A Páscoa promove não dor, a Páscoa não pode promover tristeza, a Páscoa precisa promover esperança em Cristo Jesus. Isaías capítulo 53, no versos de número 6, vai dizer assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados, andávamos distantes de Deus. Não é assim que nós vivemos hoje? Vivemos cada um os nossos próprios sonhos, nossas próprias vontades, estamos buscando aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, estamos caminhando distantes de Deus, estamos conquistando sem saber se Deus queria que nós conquistássemos aquilo, estamos trabalhando para alcançar coisas que nem sequer sabemos se Deus quer que nós alcancemos aquilo. O que eu estou querendo dizer e ministrar a você nesta oportunidade da Páscoa é que a Páscoa existe. Não é por causa de Deus, mas Deus fez a Páscoa existir por meio de seu Filho, Jesus Cristo, seu sacrifício, sua morte de cruz, para alcançar a mim e a você. Para que vivamos não mais desgarrados, mas agora entrelaçados, atribuídos, unidos à pessoa de Deus por meio da pessoa de Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus, neste dia, está falando com você. Por onde andas? Onde você está? Porque estás tão distante de mim? Eu te convido a se aproximar, eu te convido a se achegar, eu te convido a permanecer em mim, a permanecer ligados a mim por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Eu quero ler ainda o outro verso com você das Sagradas Escrituras, que está em Romanos, no capítulo 3, versos 10 e verso 12, que diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Olha o verso 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só sequer. Olha que palavra. Você sabia que todos nós estamos andando desgarrados? O texto das Sagradas Escrituras
está dizendo mais uma vez. Eu li um texto lá do Antigo Testamento e agora eu estou lendo um texto cá no Novo Testamento, dizendo: vocês estão desgarrados, vocês estão afastados, vocês estão distantes. E nós precisamos entender que o que nos distancia, o que nos afasta, o que nos impede de aproximar de Deus, nada mais é do que o pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E aí a Páscoa veio a existir. Como pastor, a Páscoa veio a existir, não por causa de Deus, mas repito, Deus fez a Páscoa existir por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o seu Filho, por causa de você. Ei, a Páscoa existe por causa de você. A Páscoa não é comércio de ovos, de chocolate, a Páscoa não é coelhinho, a Páscoa aponta para um cordeiro, aponta para um Deus que decidiu morrer numa cruz com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça para encontrar você, para salvar você, para prover a você um novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Existe um rastro, um caminho de sangue, de suor e de areia. Jesus foi arrastado pelo seu suor, pelo seu sangue, e aquilo foi se juntando à areia, foi se juntando à terra, porque ele rastejava em alguns momentos, carregando aquela pesada cruz que simboliza o meu e o seu pecado. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos entregarmos a Cristo, isto é, pegar o sangue do Cordeiro e colocar sobre a nossa vida, porque o anjo da morte não vai matar aqueles cujos quais estão com o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas. Eu convido você, em nome de Jesus, a reconhecer a Páscoa de Deus e não a Páscoa do século 21, não a Páscoa do comércio, não a Páscoa do coelhinho, mas a Páscoa do Cordeiro de Deus, que foi levado como ovelha muda ao matadouro e ali morreu pelos meus e pelos seus pecados. E eu trago um texto de esperança, o que simboliza o sacrifício de Cristo. Também em Romanos, no capítulo 3, no versos 21 em diante, diz: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo agora justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus promoveu a Páscoa por causa de você. A Páscoa não existe por causa de um coelho. A Páscoa não existe por causa de Deus. A Páscoa existe por causa, sim, do amor de Deus em querer nos juntar novamente a Ele por meio do sacrifício de Cristo Jesus. A Páscoa existe por você, para você desfrutar de tudo aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, o seu Filho, que hoje te convida, eu te convido a se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, procurar uma igreja séria que pregue a palavra de Deus, pertencer a esta igreja e servir ao Senhor até que Ele venha buscar a sua igreja. Você precisa ser igreja de Deus. Igreja não é o lugar aonde você vai, igreja é o lugar, é o que você se torna, melhor dizendo, igreja é o que você se torna e não o lugar onde você vai. Então você precisa pertencer a uma comunidade que reúne igrejas, isto é,
você se reúne com outros irmãos que são a igreja de Deus e ali vocês adoram, você adora a Deus juntamente com esses irmãos. Que Deus abençoe você, que Deus dê a você entendimento dessa palavra. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, pela graça, pela misericórdia, pelo poder, pela autoridade, pelo nome de Jesus Cristo, abençoar este amigo, esta amiga, que nesta manhã, neste dia, ó Pai, assiste a este vídeo, que nada mais é do que uma explanação do projeto do Senhor para salvar a humanidade. Pai, nos afasta, nos dê força para nos afastarmos e nos arrependermos dos nossos pecados e entregarmos a Ti as nossas vidas. Em nome de Jesus eu peço, abençoa cada um que assiste a este vídeo com essa pequena palavra, mensagem poderosa da sua parte para a vida deles. Em Teu nome eu oro, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você. Feliz Páscoa nesse dia tão especial de esperança. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que Deus abençoe. Graça e paz.